Shalom! Haris Kairene Agape Toya Delphoi. Estamos aqui para mais um dia de gravação, mais um dia de aula, mais um dia aqui no seu canal A Rota da Teologia. Vamos iniciar hoje uma série de aulas dentro da teologia bíblica do Novo Testamento. E hoje nós vamos dar a primeira introdução, né? Primeira aula que será uma introdução e também um desenvolvimento, vamos falar um pouco do desenvolvimento histórico desta disciplina tão significativa. E claro que toda essa série de aulas está dentro do contexto do conteúdo programático de um curso que nós estamos provendo de especialização na área do Novo Testamento. Mas esta área de teologia bíblica do Novo Testamento, essa disciplina, ela tem um sentido para mim e para todo aquele que se empenha na pesquisa do Novo Testamento, ou como também daquele que vai se empenhar na pesquisa dos corpos escritos do Cânon Sagrado, de grande, vamos dizer assim, expressividade. Não só a teologia bíblica do Novo, tá? É porque estamos nos direcionando à teologia bíblica do Novo, mas também a teologia bíblica do Antigo. Inclusive, hoje, né, estarei já retirando da editora um livro meu publicado, que vai estar sendo publicado hoje, pela editora Cruz, sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então também trabalho nessa área da teologia bíblica do Antigo Testamento e até estarei, né, provendo alguns vídeos também nessa área com este propósito, com esta intenção de estar explanando também a importância, o sentido, o significado da teologia bíblica do Antigo Testamento. Muito bem, antes da Reforma, período da Reforma, né, não se tinha grande, vamos dizer assim, pesquisas e nenhuma aplicabilidade científica e nem, vamos dizer assim, de cunho acadêmico e nem as próprias instituições teológicas davam uma direção antes da Reforma à teologia bíblica, tá? A teologia bíblica não era mencionada dentro do círculo acadêmico até antes da Reforma. Após a Reforma, o foco já vai mudar, tá? Porque até a Reforma, o momento anterior à Reforma e todo esse transcurso no círculo teológico, a ênfase desse período era para a dogmática, as teologias de cunho dogmático. Tá? Após, então, vai começar a se pensar e projetar debates e embates que vão resultar em caminhos para uma transição entre a teologia dogmática e automaticamente a teologia bíblica. Tá? E é interessante falar que a tradição da igreja é que conduzia esse prospecto de estar dando uma ênfase muito mais apurada, né, muito mais redimensionada à questão da teologia de cunho dogmático. Já que nenhuma liberdade de interpretação era permitida ao estudioso individual, a exegese não existia. Se não existia exegese, não existia caminhos, elementos, instrumentos científicos para se conduzir a uma explicitação do texto que iria resultar na produção de uma pesquisa para conceder uma teologia bíblica do Novo Testamento. E com isso, nós vamos ver que dentro desse contexto, o Concílio de Trento, né, e embora ele tenha valorizado a importância dos textos bíblicos, o concílio admitiu que as tradições eclesiásticas, tá, eram de igual valor. Esse não era o tipo de ambiente que pudesse encorajar o desenvolvimento de uma genuína teologia bíblica.
Então, até o Concílio de Trento, não havia ali caminhos, aberturas para se ter um ambiente favorável, para se poder trabalhar e facilitar e abrir caminhos para o estudo da teologia bíblica. A concentração era no dogma e não havia essa abertura. Então, pós-concílio de Trento, começa a se abrir, começa a se conceder essas oportunidades. Tá? Então, uma das principais características do pensamento dos reformadores é que eles estavam determinados a romper com a tradição eclesiástica, a dar aquele rompimento, aquele start de liberdade e também vamos apartar um apartheid, né, com a questão da teologia de cunho totalmente, vamos dizer assim, eclesiástico, relacionado ao dogma, à tradição da igreja. Tá? Então, é surpreendente descobrir que esse já começa a ser um fator para se interessar pela teologia bíblica, tá? Para se conceder um pensamento pela teologia bíblica. Então a crença e ela vai começar da teológica e a perspectiva teológica já vai começar a ter um novo rumo. E a erudição protestante nessa época não era científica em sua abordagem e em seu sentido de evidência bíblica. Então, após a reforma, já começa a ser valorizado, já começa a ser pensado. Vai surgir homens como Wycliffe, vai surgir homens como Knox, vai surgir homens como Calvino, que já vão começar a conceder esse caminho para uma exposição e uma precursão para a formação e a fundamentação da teologia bíblica. Tá? Então, no período pós-reforma, até o alvorecer do racionalismo, tá? A teologia protestante não fez uma provisão para uma revelação progressiva, ou seja, para um estudo de compreensão da Escritura que viesse a colocar texto, prova, de uma forma que já abrisse os caminhos para uma exposição mais fecunda e proporcionadora de uma teologia bíblica. Mas com o surgimento, tá, do período moderno, do período crítico, após o período da era da razão, do iluminismo, né, da denominada, vamos assim, do denominado, né, período do racionalismo, tá? A era crítica, né? Cobrindo então esses últimos 2 séculos aí, que fez com que o campo da teologia bíblica do Novo Testamento começasse a despertar o interesse e ao mesmo tempo sofresse alguns reveses, tá? Sofresse algumas interpelações, algumas confrontações, já a partir de 1787, nós vamos ter uma pessoa, um teólogo, um cientista teológico, que vai dar um grande impulso, vai ser vamos dizer, um promovedor, né? Aquele que vai inaugurar a série de estudos, pesquisas e predições dentro do contexto da teologia bíblica do Novo Testamento, que vai ser o Johann Philipp Köbler. Tá? Köbler vai trabalhar já com essa proposta de começar a discutir, explanar, expor uma teologia de cunho bíblico. Só que entendamos que Köbler começa a sua proposta na crítica à dogmática. Além de ser na crítica à dogmática, o seu ensino
ele vai consistir não só num sentido crítico, mas naquilo que os homens, pelo uso da razão, filosofavam e estimulavam que se desse atenção. Então, a teologia bíblica, ela consistia numa disciplina histórica para Gubler. E Gubler vai empenhar a sua pesquisa dentro do contexto da teologia bíblica, no sentido de estar tratando, abordando e trabalhando com uma teologia de cunho histórica, uma ciência de cunho e uma aplicabilidade histórica. E também o objetivo principal de Gubler é fundamentar, a partir dos textos bíblicos, tá? O que? O princípio da idade e da razão. Então, com isso, a partir de propiciar e desenvolver uma fundamentação bíblica para nortear o princípio da idade e da razão e elucidar esse período no contexto, contextualizando biblicamente e historicamente, é que Gubler começa a ter uma tentativa de cunho racional para abrir um caminho a abordagens dentro do Novo Testamento. E essas abordagens vão ser justamente voltadas a desenvolver uma pesquisa, a desenvolver uma explanação, a desenvolver um olhar mais atento ao cenário teológico do Novo Testamento, a proposta do Novo Testamento, para trazer nesse contexto pesquisas, trazer nesse contexto olhares que venham indicar e nortear como conduzir a pessoa dentro desta proposta de pesquisa no Novo Testamento. Aliás, o resultado desse movimento, esse movimento da teologia bíblica, esse movimento de busca e a um ressurgir da teologia bíblica, vai ser justamente a partir de considerações históricas. E também nós temos que ressaltar que, embora a sua tese, a tese de Gubler, com o tempo venha a ser esquecida, ela vai conceder uma influência para Baer, tá? E Baer vai abrir o caminho para poder mais tarde retornar e impulsionar essas pesquisas dentro do contexto da teologia bíblica do Novo Testamento. E eu quero até ler aqui, para dar uma fundamentação maior a essa aula, o que fala Gundry em sua teologia bíblica do Novo Testamento, essa obra de Gundry, que vai dizer o seguinte: o movimento histórico encontrou um grande expoente em Holstmann. E Holstmann vai ter uma obra sobre teologia do Novo Testamento que pode ser considerada uma afirmação clássica do pensamento liberal. Então a teologia bíblica do Novo Testamento começa em cima de uma perspectiva teológica de cunho liberal. E vai ele rejeitar, Baer, definitivamente toda abordagem da teologia do Novo Testamento, baseada em uma estrutura dogmática e também rejeitando a ideia de revelação. Ele, porém, vai usar, contudo, tópicos teológicos para classificação desse material. Além da posição de Holstmann vir a ter um sentido
de uma abordagem, de uma literatura de cunho histórico, sobre uma análise crítica histórica, que vai ser a primeira perspectiva empreendida dentro de um contexto da teologia bíblica, vai ser a análise crítica histórica. Buller vai trabalhar com o consentimento de alguns teólogos de cunho liberal, como Hoffman, Tolk, Bernard Weiss, Zahn, Frey, que vão considerar uma abordagem mais histórica do que os dogmáticos tinham adotado. E com isso, essa obra da teologia bíblica, ela vai ter um sentido mais histórico, mais destacado, mais proponente e até mais apreciado dentro do contexto do universo teológico. Por exemplo, Scudler, embora ele reconhecesse que a necessidade de orientação histórica ela fosse de interesse para a dogmática, ela tinha muito mais posições consideradas a partir de uma pesquisa no contexto do cânon do Novo Testamento. E algo interessante a ressaltarmos também, que mais tarde, em 1897, vai surgir Wright, e Wright vai colocar que a abordagem do movimento da história da religião, ele deve ser baseado dentro de uma abordagem direcionada ao Novo Testamento. Então ele vai relacionar a história das religiões, ou o movimento da história da religião, à teologia bíblica do Novo Testamento, ou à pesquisa do Novo Testamento. E com isso, o Novo Testamento vai deixar de ser a fonte autoritativa da teologia cristã primitiva para se tornar parte do quadro total da religião do século I. Ou seja, da história da religião do primeiro século, a partir do que está ali apresentado no contexto do cânon do Novo Testamento, Evangelhos e Atos e Epístolas. E também temos que considerar que grande parte dessa relação está com a proposta de Schweitzer, Albert Schweitzer, que vai empenhar a questão do Jesus da história. E esse pensamento, essa abordagem relacionada ao Jesus da história, vai trabalhar a questão da teologia do Novo Testamento dentro de uma proposta de um surgimento da crítica da forma. E com isso começa a surgir uma atitude cética, uma atitude de criticismo dentro do contexto neotestamentário, vindo a propor ou iniciar uma proposta demitologizadora do Novo Testamento. Claro que mais tarde, quando vai surgir, vamos dizer assim, Rudolf Bultmann, aí vai se encaminhar todo um cenário histórico, todo um ambiente histórico para se trabalhar uma atitude cética, especialmente concentrando-se essa questão na abordagem do Jesus histórico, vindo a atribuir questões de um cunho mitológico
e propondo que com essa demitologização, algumas verdades eternas, elas estariam tirando algum sentido para a compreensão do verdadeiro sentido de Jesus histórico e do Cristo da fé. Então é preciso, para com essa compreensão, desenvolver a demitologização do Novo Testamento. Então nem todos os seguidores mais tarde de Bultmann vão ser céticos em relação a Jesus histórico, mas todavia vão se encaminhar na perspectiva até da produção do Hans Kosemann, né? Que Kosemann vai trabalhar abordagens de um sentido mais, vamos dizer assim, verossímil de uma figura de apresentação histórica, existencial, relacionada ao Jesus histórico e ao Cristo da fé. E outra questão que temos que pensar também, que isso vai se propulsionar o ambiente em que eles estão inseridos, que é o ambiente de uma influência filosófica existencial conduzida por Hegel. Tá? E esse movimento paralelo vai ser cada vez mais, vamos assim, influenciador da teologia bíblica, que com isso vai negligenciar alguns elementos centrais do Jesus histórico e vai desenvolver uma abordagem fragmentada de vários outros movimentos dentro da teologia bíblica, se empenhando em descobrir alguma unidade dentro da variedade do Novo Testamento. E com isso surge Oscar Cullmann, tá? Que a ênfase principal de Oscar Cullmann vai ser na posição de que os atos de Deus, tanto quanto suas palavras, são fundamentais para a salvação. E uma posição de Cullmann vai ser uma posição que vai desafiar as premissas dos existencialistas. E a história, a partir da perspectiva de Cullmann, vai ser vista, portanto, com grande importância para a teologia bíblica do Novo Testamento, mas a principal obra teológica de Cullmann, contudo, é no campo da cristologia. E o mesmo pode ser dito, mais tarde, do Alan Richardson, que Alan Richardson vai trabalhar também numa proposta mais direcionada a uma teologia da história e uma mentalidade do mundo no Novo Testamento, na sua introdução à teologia do Novo Testamento. Tá? Então, dentro desse contexto histórico, nesse contexto de pensadores, de cientistas, de mentores da teologia bíblica no Novo Testamento, nós vamos ter ali embates dialéticos, confrontadores e até desfragmentadores um do pensamento do outro, para ir se estabelecendo uma proposta que venha unificar todo um arcabouço de pesquisas empreendidas na teologia do Novo Testamento. Que concordem-se, que tenham coesão entre esses estudiosos. E aí nós vamos pensar agora e ver um pouco sobre o Joaquim Jeremias, que vai tratar do ensino de Jesus muito mais com uma importância do que Bultmann. E vai influenciar essa questão do ensino de Jesus a considerações dogmáticas e vai dedicar uma atenção de metodologia à teologia do Novo Testamento. E mais tarde, quando vai surgir Kimmel, vai surgir Göbel, vai surgir outros teólogos
de cunho católico e teólogos como Churchill, Maynard, tá? Esses vão se concentrar em Jesus, Paulo, João, e ao fazer isso vão expor uma crítica de que foi muito influenciado pela teoria das personalidades dominantes, como Kobel, dividindo a teologia em duas partes. A primeira trata das atividades de Jesus, essas teologicamente consideradas, e a segunda da variedade e unidade do testemunho apostólico de Cristo, e apresentam a sua evidência sob as divisões literárias do Novo Testamento, e vão selecionar os seus temas de acordo com essa adequação, tá? E a literatura considerada a partir da pesquisa empreendida a Chalk, e vão desenvolver, quem sabe, uma teologia dividida assim em 4 partes para o Novo Testamento: Jesus Cristo, cristianismo primitivo, Paulo e o cristianismo maduro. E aí, a partir dessa proposta, vai se abrir um caminho mais maduro, técnico e metodológico para desenvolver a teologia bíblica do Novo Testamento. Então, a natureza do método da teologia do Novo Testamento, ele vai começar ou vai iniciar a partir de uma proposta que Wrede vai colocar